E galera, finalmente chegou o dia 11 de novembro, mas infelizmente, nada de novo trailer do GTA 6. Só que apesar disso, o renomado insider Tom Henderson afirma que o GTA 6 já tá concluído e não haverá novos adiamentos. Mas será mesmo? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mergulhar em todos os detalhes do que vem por aí com GTA 6 e a Rockstar Games. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, sem dúvidas o adiamento do GTA 6 foi um balde de água fria em todos os fãs. E o clima de velório perdura até hoje, 11 de novembro, dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, onde era esperado o lançamento do próximo grande trailer do GTA 6, levando em consideração o alto prejuízo em que a Take-Two Interactive, a dona da Rockstar, sofreu após o adiamento do game. Só pra vocês terem uma ideia, a expectativa de lançamento de um novo trailer era tão alta dentro da comunidade e dos acionistas que as ações da Take-Two Interactive subiram quase 1% só no dia de hoje. Porém, infelizmente, até o horário da gravação desse vídeo, nada de trailer novo. Seria esse o prenúncio do ano mais desapontante pros fãs da Rockstar? Só que apesar de toda essa negatividade, o insider Tom Henderson trouxe uma notícia que pode reconfortar todos os fãs. Ele afirmou no último episódio do seu podcast Insider Gaming que acredita que o GTA 6 não será adiado novamente e que o conteúdo do jogo já tá completo há um tempo e que esse período adicional de 6 meses não seria um tempo tão expressivo, sendo uma espécie de garantidor de que o projeto não se torne um novo Cyberpunk, mas afirma que se no futuro houver algum tipo de problema que a Rockstar Games não consiga resolver a tempo, pode sim culminar em um novo adiamento, pois a intenção do estúdio é lançar algo que seja absolutamente perfeito. I don't think it's going to be delayed again. I think Yeah, this, I'm with you. I mean, we're talking, this is a substantial delay, right? This is another 6 months. And I think even the employee said it in I think it was like a GTA forum kind of dealio. He even said that the game is content ready. And from what I've heard, it's been content ready for a very long time. E não para por aí, tá? Ele também afirmou que esse adiamento de 6 meses do GTA 6 tá custando pra Take-Two Interactive mais 60 milhões de dólares no desenvolvimento do jogo, que seria cerca de 10 milhões para cada mês de desenvolvimento. E fazendo um cálculo básico, levando em consideração que o GTA 6 tá em desenvolvimento há pelo menos 10 anos, multiplicando o número de meses por 10 milhões, daria cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares pro desenvolvimento do GTA 6. É óbvio, né, que isso aí é um cálculo ali no papel de pão e pode desconsiderar diversos outros fatores que possam entrar no orçamento final do jogo, mas levando em base esse custo que a Take-Two tá tendo para esses próximos 6 meses, daria pra gente ter uma noção realmente do valor final de desenvolvimento do GTA 6. I got a number from a developer on this, and they think that this is going to cost Take-Two $10 million a month extra now. So we're talking an extra, what's that? 60 million. E outra pessoa que falou também sobre o adiamento do GTA 6, dessa vez alguém com muito mais propriedade, foi o ex-desenvolvedor da Rockstar Games, o Mike York, que já trabalhou em diversos títulos, incluindo o GTA V, Red Dead Redemption 2 e até o próprio GTA 6. E ele afirmou que o adiamento do GTA 6 pode ser um bom sinal para os fãs. Fazendo um comparativo com o GTA V, ele comentou um pouco do processo da nova versão do game pro PlayStation 4 e pro Xbox One, onde foi introduzida a perspectiva em primeira pessoa, que naquela época, sem dúvidas, foi um grande diferencial pro jogo, permitindo com que a experiência fosse muito mais imersiva. Só que o que parece uma mudança simples, no final das contas deu uma grande dor de cabeça pros desenvolvedores, porque segundo o Mike, basicamente quando introduziu a câmera em primeira pessoa, diversas animações do jogo começaram a conflitar e bugar. Sendo assim, eles tiveram que desenvolver uma série de animações do zero só pra não conflitar nessa perspectiva. On GTA 5, we went in and we added in first-person mode. And so it seemed like such a small thing adding that view mode in the game. But when we did that, it opened up thousands, literally thousands of bugs. It took a lot of time and patience and iterations and testing to implement first-person mode. And the reason for that is because it was so new to kind of Rockstar's pipeline and what they do in the GTA game. Okay, so GTA 5 was all in third-person mode. And once you added the ability
to add first-person mode, you started seeing all kinds of weird bugs, and you had to create all kinds of new animations that weren't there before, because you can't just put like a camera inside the head and then just go, okay, there you go, first-person mode. It doesn't work. The game I'm currently working on, I'm doing a lot of animations that are first-person mode and third-person, and when you do it in first-person, you have to cheat things, and you have to calm down the head a lot. The head has a lot of movement, and when you put that kind of movement on the screen, it's very jarring, and it's visually really, really, really bad. And so you have to do all kinds of new animations for every single weapon, to reload, to everything you can think of. We're talking thousands of animations, new camera movements, new models that have to be made. O que pode indicar que a Rockstar Games está introduzindo novas mecânicas no GTA 6, coisas que realmente possam fazer a diferença. No final das contas, segundo as informações do Tom Henderson, o jogo já está concluído. Já é possível jogar ali, por exemplo, o modo história do começo até o final. O que a Rockstar Games está fazendo agora é adicionar aquele toque que só a Rockstar Games faz. Detalhes que realmente deixam o universo muito mais completo, imersivo, vivo e que vão garantir que o GTA 6 seja a experiência mais extraordinária que o mundo dos games já viu. Só que nem tudo são flores, né, rapaziada? Quem tá acompanhando os últimos vídeos do canal Sunny Play sabe que tá rolando uma grande crise dentro da Rockstar Games que envolve a demissão de mais de 30 funcionários do estúdio. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, tá perdendo tempo. Clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Vai lá e confira o meu vídeo completo com todos os detalhes, que sem dúvida vai se complementar com esse vídeo aqui. Mas o lance é, rapaziada, que o canal People Make Game esteve presente nos protestos do dia 6 de novembro, e ele pegou algumas entrevistas inéditas com funcionários que estavam ali fazendo os protestos e que puderam compartilhar um pouco dos seus relatos comoventes a respeito das suas demissões. 9 years, I could not have hoped for a better group of colleagues, mentors, and most of all, friends. I grew from a graduate to a senior, every day living and breathing Rockstar's games, Rockstar's technology, and Rockstar's community. Misconduct on my CV, on my resume for the rest of my life, that is a huge detriment to any future career prospects. Something important to notice as well is you feel shame to be kicked out of work this way. Like, all of us still want to be here, we want our jobs, we want to finish what we were working on, and now the internal shame you feel of, you know, having that gross misconduct with you forever, it's hard to explain. E parece que o número de funcionários deixando a Rockstar Games não para, só que dessa vez não são demissões, e sim pessoas que se demitiram da Rockstar Games, mais especificamente dos departamentos de relação pública e comunicação, mais especificamente do time internacional da Rockstar em Londres, o que despertou uma curiosidade na comunidade. Por que será que esses funcionários, justamente do mesmo departamento, decidiram deixar o estúdio? Será que teria algo relacionado às demissões que aconteceram na semana do dia 6, o fato é que alguns deles compartilharam as informações no seu perfil do LinkedIn, inclusive procurando por trabalhos novos. E na maioria das mensagens, parecia que a ideia era tentar aproveitar melhor o seu tempo com a sua família e tocar os seus projetos pessoais. Isso só mostra como o clima dentro da Rockstar Games pode estar mais tenso do que a gente imagina. De fato, o desenvolvimento de um jogo com o escopo do GTA 6 não deve ser um projeto nada fácil de lidar. O próprio Dan Houser deixou o estúdio antes da conclusão do jogo, e baseado nos relatos a respeito do desenvolvimento do Red Dead Redemption 2, já deu pra ter uma noção do tamanho do pepino que os funcionários da Rockstar Games estão lidando agora com o GTA 6. Olha, rapaziada, como fã, eu tô muito chateado, decepcionado e preocupado com o que vem por aí. Não dá nem pra saber se essa nova data de 19 de novembro vai ser realmente a data de lançamento do jogo. No final das contas, 6 meses de adiamento não parece tão absurdo, levando em consideração tanto que a gente já vem esperando. Então, eu imagino que se o jogo realmente tivesse com problemas graves de desenvolvimento, talvez eles pudessem ter pedido um tempo a mais, mas no final das contas, parece que quanto mais se aproxima do lançamento do GTA 6, mais distante ele vai ficando. E ainda mais, sem trailer novo até agora, será que até o final de 2025, os fãs do GTA 6 vão ter algum motivo pra sorrir? Essa resposta eu quero saber aqui embaixo. Comenta aí que a sua opinião é muito mais do que importante e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece que tem novidade já na Royal Palace. As camisetas do Jason, de Leônidas, já estão disponíveis. Corre pra garantir a sua e aproveita também que tem restock da camiseta do
Colhampton, todas com a melhor qualidade, 100% algodão e com aquela estampa que não vai sair nas lavagens. Utiliza o cupom do canal SUNNYPLAY que você vai ter ainda mais descontos do que os que já estão na loja. Vejo vocês lá. E galera, tá faltando menos de 600 visualizações pro nosso rap do GTA 6 bater a 50 mil visualizações. Posso contar com seu apoio? O link do clipe tá aqui na descrição e também tá disponível em todas as plataformas para você ouvir onde você quiser. E ó, por favor, hein, não esquece de deixar aquele likeão pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho e que não custa nada é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho com todas as notificações. Quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho? Já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia SUNNYPLAY você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso pra vocês as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal SUNNYPLAY que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!